Nasceu em França, em Nice, mas é uma algarvia dos quatro costados, com famílias em Tavira e em Olhão. Naturalmente que veio para Portugal depois de nascer em França em 1990, mais ou menos. Bem, pode dizer-se que o que interessa aqui é mesmo uma carreira musical. Conhecida pela banda Entre Aspas, projeto que entretanto finalizou e que deu continuidade a uma carreira a solo que já vai com mais de duas dezenas de anos. Estamos a falar de Viviane e está na hora de saber mais sobre o novo trabalho que vai ser lançado em setembro, mas que entretanto, por força das circunstâncias da conjuntura mundial, internets e outras vias de comunicação, os temas vão sendo lançados a conta-gotas. Já foi lançado um, que naturalmente foi em fevereiro, e neste 1º de maio é lançado o outro, intitulado Amor Errante. Está na hora de saber mais sobre este trabalho, sobre estes singles, com Viviane. Olá, Viviane. Olá, Paulo. Que temas são estes? Isto são temas muito especiais e que, efetivamente, enfim, retratam, é como que uma revisitação de temas emblemáticos de mulheres portuguesas. É isto? Exato. Eu quis com este trabalho homenagear mulheres cantoras que fizeram parte de bandas emblemáticas, que algumas delas, na maior parte, já não estão no ativo, mas quis ir buscar essas cantoras e homenageá-las através de canções que elas cantaram e que ainda continuam presentes na memória de muitas pessoas. E porque acho que elas tiveram um papel preponderante também na música portuguesa, elas foram pioneiras de alguma forma e portanto achei que tinham que ser relembradas e celebradas, e por isso é que eu me lembrei de fazer este trabalho. São temas em que tu também te revês à semelhança delas? Sim, 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 são temas que são para mim especiais, e que eu trouxe para o meu universo e que eu, pronto, são canções que eu desconstruí, completamente e ao qual eu dei o meu feeling, e a forma como eu as interpreto. Penso que se distancia bastante dos originais, mas a ideia era mesmo essa, era mesmo reinterpretar à minha maneira estas canções, e desta forma me homenageá-las. São temas que tu aconselhas que sejam ouvidos em que altura do dia, em que período do dia? Num período do dia em que as pessoas precisam de descomprimir um bocadinho. Pode ser de manhã, pode ser ao fim da tarde, pode ser à noite, porque eu também tive a necessidade de desacelerar as canções, e elas todas têm esse ponto em comum. Elas são canções desaceleradas, são canções em que há mais espaço também para a minha voz e são canções um bocado chill out, são canções para se ouvir num momento em que é preciso um bocadinho respirar, respirar fundo, porque as pessoas hoje em dia esquecem-se um bocado disso. Andam tão atarefadas que acho que se os dias tivessem 48 horas, as pessoas não dormiam na mesma. E penso que é preciso parar um bocadinho e a música tem realmente esse poder também de proporcionar às pessoas momentos diferentes e até para a sua própria saúde. Acho que a música faz bem às pessoas e eu com estas canções quis naturalmente desacelerar um bocadinho o ritmo e acho que são canções que vão saber bem ouvir no momento em que as pessoas precisam de um bocadinho de respirar e desacelerar do dia a dia, que é uma corrida, no fundo. Femme de
tema, fala-me dele. O primeiro tema foi o que saiu foi o Alfama, que é de uma banda que é os Marif Dada, que foram para mim uma banda muito importante. E eu devo aqui dizer que eu vim de França em 1982 e não conhecia nada da música portuguesa. E foi para mim uma enorme surpresa quando comecei a ouvir realmente o que se passava em Portugal nesta altura em termos musicais. Eu costumava vir de férias, ouvia pouco mais do que Marco Paulo e umas canções populares que se ouviam na altura, e quando chego aqui realmente deparo-me com um boom do pop rock em Portugal, para além de que também ouvia exaustivamente Zeca Afonso, Sérgio Godinho, e para mim foram realmente descobertas importantíssimas, para mim, que me deixaram realmente muito estupefacta pela qualidade musical que havia em Portugal nesse momento e através da qual também percebi o que era Portugal e o que era este país onde eu estava a viver. E voltando então atrás, os Melarif Dada foram uma das minhas descobertas dessa altura, dos anos 80, que me agradaram muito. A vocalista era realmente surpreendente, a Anabela Duarte, era irreverente e eu gostava muito da forma como ela atuava, ainda cheguei a vê-la atuar, e as canções dos Marif Dada eram fantásticas. E realmente havia um fado num disco que é As Coisas que Fascinam, que se chamava Alfama e que era tocado apenas com voz e baixo, do Nuno Rebelo, que é o compositor das canções, e nomeadamente desta canção. E essa canção acompanhou-me sempre. O Alfama foi uma canção que me acompanhou sempre. E foi também uma canção em que eu vi o fado numa outra perspectiva, porque eu tinha um bocadinho o fado mais clássico, não é? Como referência. E aqui era o fado abordado de uma forma diferente. Para já, uma letra completamente surrealista. E a abordagem do fado apenas pela interpretação da Anabela, porque era acompanhado não com guitarra portuguesa e com viola, mas sim com viola baixo. E, portanto, foi sempre um tema que me acompanhou e que eu decidi gravar, e foi o primeiro single deste álbum que vai sair. Este segundo tema, lançado no 1º de Maio, Amor Errante, isto tem a ver com os amores e desamores, é por aí. Não, tem a ver também, sobretudo, com uma das canções que eu mais ouvia quando já estava a começar eu própria a dar os primeiros passos nos entre aspas. Era uma canção dos Diva, que tinha uma vocalista que é a Natália Casanova e que tinha uma voz soprano bastante sui generis também, e aí está, pronto, mais uma cantora que eu admirava muito. E há muito tempo que eu queria fazer uma versão desta música e proporciona-se agora neste disco, faz todo o sentido, não é? E portanto vai ser agora o meu segundo single, também bastante mais lento, mais desconstruído, com outra vibe, digamos assim. Muito bem. Ela por Elas é o título do álbum. Podes falar um pouco mais sobre este álbum? Que é o teu Pronto, oitavo álbum, salvo erro. sim, 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 da minha carreira a solo. Sim, Hum, claro. com entre aspas, portanto, são outros álbuns e outras Já lá participações iremos, já lá iremos. em que também já fiz parte. Sim, ela por elas, sou eu a dar novamente voz a estas cantoras tão emblemáticas da nossa música. E é um álbum que vai sair no dia 25 de setembro deste ano. E portanto, aqui neste álbum vou reunir algumas canções que têm, portanto, este ponto em comum de serem uma homenagem às cantoras portuguesas que cantaram em bandas, que fizeram parte da nossa música moderna portuguesa e que são grandes referências e que são grandes vozes, grandes cantoras que merecem ser realmente celebradas. E vão ser, certamente. Vão ser celebradas com um lançamento com dois espetáculos. Queres falar disso? Sim,
Os espetáculos de apresentação estão marcados para dia 6 de outubro no Teatro da Trindade, em Lisboa, às 21 horas, e também na Casa da Música no Porto, no dia 28 de outubro, e os bilhetes já estão à venda. Podem ir às minhas redes sociais a procurar os bilhetes e podem já começar a adquiri-los se quiserem. Eu acho que vão ser 2 concertos fantásticos. Viviane, carreira a solo, mas acompanhada sempre por alguém muito especial, que desde o início. Estamos a falar do Tó Viegas, não é? Desde o início, sim, sim, sim. Mesmo antes dos entre aspas, já havia Tó Viegas, e aqui no Algarve as pessoas lembram-se que, na Rua do Prior, em Faro, já dávamos os nossos primeiros passos, e até antes na escola secundária de Tavira, em que fizemos parte de um grupo de música tradicional, que era chamado Borda d'Água. Portanto, já é um longo caminho, muita cumplicidade, às vezes também alguns desacordos, mas isso faz tudo parte, e conhecemos-nos muito bem e gostamos de trabalhar um com o outro. Obviamente, há outros músicos que vos acompanham. Sim, 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 sim. Tenho também o Filipe Valentim nos teclados e o João Vitorino na viola acústica. O Tó, no meu projeto, toca guitarra portuguesa. Se aparece de repente, inspiro profundamente. Para desvendá-lo, para decifrá-lo, queria agarrá-lo, queria agarrá-lo, batê-lo num fresco, mas não lembra não fugir. Os Entre Aspas. Foi de facto um projeto, para além de outros em que tu és coautora, pronto, dás o teu cunho, mas os Entre Aspas foi de facto a banda que vos marcou, quer se queira, quer não. Dá-me a lembrar, por exemplo, do Perfume, que é um Ah, tema emblemático e que vai ficar para todo o sempre. Eh, Recuando a esse tempo, como é que foi arrancar no Algarve, na província, com um projeto, com uma banda de música portuguesa, em português, enfim, isto quando, se bem me lembro, havia muita tendência para cantores portugueses cantarem em inglês, porque era mais versátil, talvez, mais fácil, não sei. Fala-me um pouco disso, como é que foi o arranque dos Entre Aspas? entre aspas, surge da necessidade de começar a fazer originais, porque na verdade, eu e o Tó, nós tocávamos os dois, e pronto, recriávamos canções que existiam na altura, Madre de Deus, Zeca Afonso, por aí fora, e chegou uma altura em que começámos a sentir necessidade de criar as nossas próprias canções. E naturalmente, para mim, o inglês não era e nunca foi uma língua na qual eu me sentisse à vontade. Aí na altura eu lembro-me perfeitamente que as pessoas comentavam que o português não era uma língua, muito cantável, não tinha, uma sonoridade muito fácil, era uma língua dura. Se calhar porque as pessoas nessa altura ouviam mais o português do Brasil, havia muitas canções, brasileiras, na altura, e as pessoas estavam mais habituadas ao português do Brasil, que era mais melódico. E eu lembro-me de pensar que isso para mim não fazia sentido nenhum, porque eu, quando inventava letras, quando punha a escrever, o português surgia-me de uma forma natural. E desde então, realmente eu escrevo em português e é a língua na qual eu me sinto à vontade para exprimir as minhas ideias. Até porque eu não percebia muito bem como é que o inglês, pronto, aqui, ah, poderia ser, uma língua popular, uma vez que muitas pessoas não percebiam o inglês. Para mim não fazia muito sentido, embora respeitasse que toda a gente pode cantar na língua em que quiser, não é? E entre aspas surge então assim, hã, por mim, pelo Tó Viegas, pelo Luís Fialho, que também, era um músico que tocava à noite em Faro e com o qual nos juntamos para começar a fazer as primeiras canções.
Depois convidamos o Janaka, que foi o nosso baterista, portanto o Luís Fialho era o nosso baixista, e entre aspas começou assim, com um punhado de canções, com as quais nós decidimos participar no concurso de música moderna da Câmara Municipal de Lisboa, salvo erro, em 1991. Muitas maquetes chegaram lá, e qual foi a nossa surpresa ao vermos que tínhamos sido apurados para fazer parte do concurso e efetivamente ficámos em terceiro lugar, o que foi uma rampa de lançamento para nós, porque daí assinámos contrato com uma editora multinacional, a BMG, na altura, que era dirigida pelo Tosé Brito, e assim continuamos a nossa carreira com, salvo erro, 5 ou 6 álbuns, sim, sim, sim. Pode dizer-se que o facto de estarem na província, relativamente ao grande centro de decisão, Lisboa, onde tudo está centrado, sentiram dificuldades? Houve, pelo facto de irem da província para a capital, o tratamento era diferente? Como é que era? Como é que era isso? Para nós foi um grande desafio e sentimos muito prazer em conseguir aceitar esse desafio de braços abertos, porque realmente nós tínhamos muita vontade de fazer música, tínhamos muita vontade de ir para palco, tínhamos muita vontade de mostrar aquilo que fazíamos e toda essa energia nós pusemos-la nesta aventura dos entre aspas, sem olhar muito às dificuldades. É verdade que não tivemos assim muitos apoios no início, tivemos que desbravar mato, mas nós tínhamos tanta vontade de mostrar aquilo que fazíamos que as dificuldades para nós não eram obstáculos. E é verdade que no segundo álbum nós depois mudamos para Lisboa porque ficávamos mais perto do centro e de tudo, não é? Da editora, da agência, de todas as pessoas que trabalhavam connosco. E lá vivemos cerca de 10 anos, mudamos de armas e bagagens para lá de um dia para o outro, porque tivemos um pequeno problema na gravação do segundo álbum, que foi iniciado aqui no Algarve, na altura em Monchique, com um produtor alemão que era o Manfred Precker, que tinha trabalhado com Nina Hagen, mas não correu muito bem esse processo. E de um dia para o outro decidimos, pronto, então amanhã nós vamos mudar-nos para Lisboa, vamos aqui fazer umas substituições, já tínhamos um estúdio à nossa espera e foi assim, de um dia para o outro que nós decidimos mudar-nos. É, Pronto, e foi foi uma agora, aventura. têm o vosso próprio estúdio. Sim, quando nós terminamos o contrato com a BMG e cada um de nós, eh, pronto, mais portanto, o Nuno Filhó que entrou, o Nuno Filhó entrou logo a seguir ao concurso de música moderna, o Luís Fialho saiu, entrou o Nuno Filhó e portanto, nós os três, depois quando acabamos o contrato com a editora, o Nuno tinha alguns projetos para fazer, eu e o Tó também tínhamos outras ideias, eu queria começar uma carreira a solo com outras influências musicais, seguir outros caminhos. Ainda gravámos umas canções que o álbum não chegou a sair, só saiu agora em 2023, porque fomos lá buscá-lo no fundo da gaveta, que se chama Agora. E pronto, mas até lá foram assim 10 anos em que dedicamos inteiramente aos entre aspas. Depois então iniciei a minha carreira a solo em 2005. Pode dizer-se que, há pouco dizias que, enfim, tinham que andar na luta, uma luta feroz, porque iam da província para a capital. Eh, Hoje em dia, há diferença desse tempo? Há, certamente. Bem, os quilómetros até Lisboa são os mesmos.
Mas pronto, já estamos habituados. Eu tenho um pé aqui, outro lá. Quando é preciso lá ficar, vários dias fico, mas a base é aqui. A base é aqui. Até porque há bocadinho estamos a falar nisso, nós construímos o nosso próprio estúdio de gravação a seguir ao final do contrato com os entre aspas, porque precisamente precisávamos de ter a nossa independência. Criámos a nossa própria editora, que é a Zip Mix Records, e criámos o nosso próprio estúdio, que é o estúdio Zip Mix, que fica aqui em Olhão e que é o único estúdio profissional aqui no Algarve e Baixo Alentejo. E, portanto, isso tornou-nos independentes. Não precisamos de nenhuma grande editora para continuarmos a fazer música e continuarmos o nosso caminho. E quando é preciso ir a Lisboa, vamos, mas a nossa base é sempre aqui no Algarve, porque é aqui que temos qualidade de vida. Pode dizer-se que, enfim, ao fim de várias décadas, a música que é feita no Algarve é reconhecida, ou continua a ser, é da província e tal, Não, já não sinto isso, nem nunca senti, verdade seja não? dita. Não, nunca senti esse estigma, na verdade, não. E os apoios? Hoje O surgem mais facilmente ou apoios, sim? devo dizer que tem sido, quase tudo, à nossa cota própria, não é? Apoios, não apoios financeiros, não, é um investimento que é nosso e ser músico hoje em dia, e não ter uma editora, é quase como ter uma empresa, não é? É praticamente uma empresa e nós temos que fazer tudo, ainda ter tempo para fazer música, portanto, nós gerimos a nossa própria carreira. É claro que temos pessoas que trabalham connosco, mas a gestão é toda nossa e o investimento também é todo nosso. O Acho agenciamento é feito por sim. vocês. Há apoios em termos de gravação, tanto a Sociedade Portuguesa de Autores tem um fundo cultural que também apoia, os trabalhos dos autores. Ah, Também durante a pandemia houve um apoio também importante que me ajudou na gravação do meu último álbum, de Quando Tiveres Tempo, um apoio estatal. Mas de resto, pronto, é o nosso investimento. Estão por vossa conta e risco, chamemos-lhe assim. Olha, Viviane, pode dizer-se que esta conversa foi muito interessante, sobre vários aspectos naturalmente, que o mais importante é que continuas em atividade, em força. Vem aí um novo álbum, mais 2 singles lançados. Boa sorte. Até um dia destes. Vamos falando. Muito obrigado. Obrigada e acompanhem nas redes sociais também, Facebook, Instagram, TikTok. Estou por lá e vão acompanhando também as minhas atividades. E ainda não tenho nenhuma data aqui marcada para o Algarve, mas espero ter uma data também aqui para apresentar este álbum. Entretanto, vou ouvindo Spotify em todas as plataformas digitais. Meu amor tão distante.